resposta em frequência do produto de duas funções de transferência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha G de S. Eu posso escrever ela como uma G1 de S, produto G2 de S. O meu G de J ômega, passando aqui para G de J ômega, vai ser o G1 de J ômega vezes o G2 de J ômega. Quando eu estou trabalhando com essa fórmula polar. O meu G de J ômega pode ser escrito como módulo de G de J ômega em decibéis log de A vezes B é igual ao log de A mais log de B. Então, observem, neste caso, que é simplesmente o quê? A soma. E a minha fase também é a soma. Vamos colocar aqui um exemplo. Então, observem agora que eu posso traçar os meus gráficos, que são as minhas assíntotas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, marcar quem que é as minhas frequências de quina. 0,1 ômega i. Eu começo sempre de uma década antes. Bom, o meu ômega i é 1 sobre T. 0,1 ômega i é 0,1 sobre T. Então, o primeiro valor que eu vou ter é o 0,1 sobre T. Depois, a próxima frequência que eu vou ter é 1 sobre T. Depois, a outra frequência que eu vou ter é a 10 sobre T. Então, nota o seguinte, olha, eu estabeleci a minha frequência ômega i. Ômega i é 1 sobre T. Uma década abaixo e uma década acima. Agora, observem o seguinte. Eu vou traçar as minhas assíntotas. A primeira assíntota vai ser para a minha função G1 de S. Módulo de G1 de J ômega e fase de G1 de J ômega. Agora, notem o seguinte. Eu tenho essa função de transferência. Então, eu sei que até a frequência de quina, ele vale o quê? 0 dB. A partir da frequência de quina, ele começa a decair menos 20 dB por década. Eu sei que a fase dele, como é um polo, ele começa aqui até uma década abaixo da frequência de quina, em 0 graus, e vai decair menos 90 graus em 2 décadas. Então, ele vai decair aqui menos 90 graus
em 2 décadas. Então, ele vai sair aqui de 0 graus, exatamente nessa frequência 1 sobre t é menos 45 graus, e aqui embaixo vale menos 90 graus. Aqui é 0 decibéis, e aqui ele está decaindo menos 20 decibéis por década. Uma década após, ele vale menos 20 decibéis. Nota que os pontos importantes aqui são para a fase menos 90 graus, menos 45 graus, e quando ele faz essa uma década abaixo aqui. E agora, bom, agora eu posso aplicar o conceito que estava aqui, que é o quê? O módulo vai ser o quê? A soma dos módulos. E a fase vai ser a soma das fases. Portanto, o meu gráfico resultante vai ser o quê? Vai ser um gráfico desse tipo aqui, ó. Ele vai vir aqui e começa a cair menos 20 dB por década. Esse vai ser o gráfico resultante. E a fase? Bom, a fase do módulo de G1 já é nula. Então, o que vai acontecer? Bom, a fase vai ser que idêntica. Novo exemplo. Quero esboçar as assíntotas para esse gráfico aqui, pessoal. Como é que eu posso fazer, pessoal? Alguém tem alguma sugestão aí para eu começar a esboçar as assíntotas para esse sistema? Eu quero esboçar as assíntotas para esse sistema aqui, ó. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é transformar isso tudo para minha forma padrão. Eu posso reescrever como? Então, agora eu posso separar. Então, o que eu vou ter que construir são as assíntotas para G0 de S, G1 de S, G2 de S, G3 de S e G4 de S. Vou vir aqui no Colab, é esse endereço aqui. Vou criar um novo notebook. Então, eu vou colocar aqui como Cell 039. Essa é a nossa quarta aula, aula 04.
Então, está aqui, ó, definida a nossa função de transferência para o sistema. Pronto, agora já temos aqui, ó, G0 de S, G1 de S, G2 de S, G3 de S e G4 de S. Para construir os gráficos referentes a esse sistema, cada um desses subsistemas, eu vou utilizar os gráficos da biblioteca Plotly. Então, eu vou vir aqui, eu vou mandar adicionar código, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a partir desses subplots aqui. Eu vou colocar aqui 2 linhas e 2 colunas. Então, vocês observem que eu, na realidade, estou copiando de um outro programa que eu tenho esses comandos. Então, eu posso começar lá em 0.005, que é uma década abaixo, mas como eu tenho que traçar um valor inferior, eu posso traçar a partir de um valor bem mais abaixo. Então, eu posso partir de um valor bem baixo aqui. Então, eu posso pegar lá do valor, ao invés de 0, uma década abaixo, que é 0.005, eu vou traçar a partir do 0.001. Então, 0.001. E vou até qual valor? Bom, aí eu vou até 500, que eu deveria ir. Só que eu vou um pouco mais acima, já que eu quero traçar as assintas. Então, eu vou até 1000. Então, eu vou colocar aqui até 1000. O meu y aqui, nota, o valor é constante do módulo. Não é o módulo referente a essa parte? Então, é 20 log 10. É 20 vezes np.log 10 do valor 2. Uma coisa que eu fiz errado é que é vírgula. Eu não estou no MATLAB. No MATLAB é espaço. Então, agora, eu vou colocar o ponto final aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar aqui agora um fig.show. Vou fazer para a fase.
Então, aqui é o módulo e a fase do meu G0. Ó. Então, agora eu vou pegar para a minha G1 de S. Ó. Então, vou chamar aqui de curva M1. Ele vai valer 0 dB até a frequência de quina. A frequência de quina é 0,5. Então, eu vou até a frequência 0,5 radianos por segundo, 0,5. Ele vai valer quanto? Bom, ele vai valer 0 decibéis. Além disso, eu vou ter que adicionar a curva M1. Então, vou vir aqui no meu código, adicionar a curva M1. Depois, a partir dessa frequência, ele começa o quê? A cair 20 decibéis por década. Então, olha só, uma década acima, que é 5 radianos por segundo, ele vai valer o quê? Ele vai valer menos 20 dB. Então, observa que ele vai fazer aqui ó, a curva. Mas espera aí, olha só. Quando ele for lá em 50 radianos por segundo, ele vai valer menos 40 dB. Em 500, ele vai valer menos 60 decibéis. O valor final, 500 radianos por segundo. Se fizer 5.000 aqui, que é uma década acima, ele vai valer menos 80 decibéis. Espera aí, eu estou fazendo uma coisa errada. Por quê? Porque esse G1 de S aqui está no numerador. Portanto, ele tem que ser o quê? Positivo. Então, observa que eu tenho que colocar esse gráfico de módulo para cima. Não é para baixo. Ele está variando para cima, já que ele é o quê? Ele é um zero daqui na minha função de transferência. Então, vamos colocar aqui até 60 decibéis. O gráfico aqui até 500. Então, eu vou vir aqui na minha fase F0, F1 na realidade, então vou mudar aqui já para F1, aqui é o meu G1, até 0,05, 0,05. A minha fase vai valer o quanto? Zero. Agora eu vou adicionar novos pontos. De 0,05 até 2 décadas acima é 0,5, 5. Então, 5, ele vai variar mais 90 graus. Depois dessa frequência aqui, ele começa a se comportar como uma reta. Até 500, ele vai continuar valendo mais 90 graus. Em 0,5, eu já sei que ele tem que valer o quê? Ele tem que valer mais 45 graus. Em 0,5 vale 45. Para o G2GS, o G2GS, se a gente for lembrar que a gente já fez esse gráfico, ele passa exatamente o quê? Na frequência 1 radiano por segundo, ele passa em 0 dB. Então, uma década abaixo, ele está em mais 20. Uma década mais baixo ainda está, eu tenho que somar mais 20 decibéis, que dá mais 40. Essa minha curva de 1 sobre S, ela começa fazendo toda essa performance aqui. Vou adicionar aqui a curva G2. A minha fase ela não se altera em 1 sobre S.
ela é sempre o quê? Menos 90 graus, conforme a gente viu na aula passada. Então, nota, olha, ele sempre está somando menos 90 graus aqui, ó. Vou agora fazer para a curva 3 aqui, o G3GS. A minha frequência de quina está em 10 radianos por segundo. Depois de 10 radianos por segundo, ela começa o quê? A decair 20 dB por década. Essa curva aqui, ó, ela vem de 1 até 100 radianos por segundo, ela variou menos 90 graus. Agora faltou o último gráfico aqui, ó, que é o G4. Bom, a minha curva F4 deu essa curva daqui, ó. Agora eu quero esboçar o meu gráfico resultante, que ele é o quê? Ele é a composição desses gráficos. Lembra que, como eu coloquei em 20 log na base 10, é simplesmente o somatório desses gráficos aqui? Então é isso que eu tenho que fazer agora. É o somatório desses gráficos aqui. Mesmo cabeçalho ali, só que agora eu vou chamar de curva M. Ela vai ser a linha 1, coluna 2. Então, ó, observe que eu já plotei ele aqui, eu só preciso o quê? Ajustar os pontos agora. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Tá ok.
Dessa frequência aqui, ó, 0,01 aqui, ó, eu estou saindo de uma amplitude de mais 60 dB aqui, ó. Então é 60 dB mais esse valor aqui, ó. Porque todos os demais têm amplitude nula. Então eu tenho que fazer o somatório dessa parte aqui mais essa parte aqui, cada uma dessas curvas. Então, eu vou fazer 60 mais os 6 decibéis aqui. Então, vai ser o valor de 60, o módulo, 60 mais esse valor aqui. É de onde que ele vai partir o ponto inicial. Então, olha, eu já sei que... E vai isso até qual frequência? Bom, isso vai até essa frequência aqui, ó, que começa a subir, que vale o quê? Que vale 0,5 radianos por segundo. 0,5. Ele vai valer isso. Zero 0,5 vale o mesmo valor, que é 6,02 decibéis. Na frequência 0,5 radianos, vale 12 decibéis. Aqui eu vou ter um novo ponto, onde ele vai o quê? Ele vai continuar variando linearmente. E olha só o que acontece durante esse período aqui. Aqui não está crescendo 20 dB por década? Aqui não está decrescendo 20 dB por década? Então, esse 20 dB por década crescendo vai anular esse decrescimento de 20 dB por década. Portanto, durante esse intervalo, ele vai continuar valendo o quê? Valendo 12 decibéis. Então, eu venho aqui no meu gráfico de módulo, até 10, ele vai continuar valendo 12 decibéis. Então, nota que, olha só o que aconteceu com o meu gráfico. Ele estava vindo aqui, estava decaindo, chegou na frequência de 0,5, esse aumento aqui vai anular com esse decréscimo aqui. Então, ele vai continuar em 12 decibéis. Daqui até aqui, o que vai acontecer? Esse daqui continua anulando com esse. O que eu vou ter é essa parte aqui, ó. De 10 até 50, eu vou decair o quê? 20 decibéis por década. Então, eu vou ter que ver aqui qual que é o valor que, tão somente esse polo aqui, 3, quanto que ele, o quê? Decaiu. Então, vou verificar aqui, ó, 50. 50 ele está valendo menos 14 decibéis, aproximadamente. Menos 14 mais 12 dá o quê? Menos 2 decibéis, na frequência de 50 radianos por segundo. Gente, olha, na frequência de 50 radianos por segundo, ele caiu para menos 2 decibéis. Então, observa o seguinte, olha, a minha assíntota fez agora esse comportamento aqui, para o valor de menos 2. Precisa de toda essa exatidão? Não, já falei que não precisa de toda essa exatidão. Isso não é necessário. Isso está sendo um preciosismo meu. Mas é legal, porque assim, eu sei como construir um gráfico aqui. Agora, eu tenho um decaimento a partir de 50 radianos por segundo, ele começa a decair 20 dB por década. O que eu tenho aqui, 12 decibéis, mais essas duas curvas aqui. O valor que ele chegou aqui, menos 40, e mais esse valor aqui que vai estar em 1000. Então, eu vou verificar aqui, olha, em 1000, quanto que ele chegou essa curva aqui, ó, para eu ter o ponto aqui. Então, em 1000, ele chegou a menos 26.
12 menos 26, 12 menos 26, menos 40. E isso na frequência de 1000. Então dá uma curva desse tipo aqui. Vou adicionar uma janela de código antes. Existe um comando chamado Bode. Ele me traça diretamente o diagrama de Bode. A nossa assíntota e a nossa curva real. Para a minha fase, a curva de fase é essa curva aqui, ó. O que eu tenho que fazer? O mesmo processo, sair fazendo somatório aqui